Sozinho. Nobres vereadores, nobre vereadora, meu boa noite. Os nossos internautas também que nos assistem das suas casas, meu boa noite. Senhoras e senhores que se fazem aqui presentes, funcionários da casa. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 12ª legislatura. Solicito a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de 6 de 2014. Ata da 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2014, na 12ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Pissarras, Estado de Santa Catarina, realizada em sua sede aos 18 do mês de junho de 2014. Presente os senhores vereadores Sérgio Luiz da Maia, do PSD, Gersino Medeiros, Francisco Coradini, Júlio César Teixeira e Maurício Kesch, do PP, Leandro Resch, Ivo Álvaro Flait, Marlido Cineia da Silva Santana, do PSDB, Antônio Luiz Beduschi e Oswaldo Moreira da Silva Júnior, do PT, com a ausência justificada do vereador Oscar Francisco Pedroso, do PMDB. Havendo quórum legal, foi aberta a sessão sob a presidência do vereador Sérgio Luiz Amaya, que cumprimentou a todos solicitando a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada por unanimidade sem restrições. Matéria do Legislativo. Indicação de número 31/2014 da vereadora Marlido Cineia da Silva Santana, que indica nos termos regimentais ao chefe do Poder Executivo Municipal que envia esta colenda Casa Legislativa projeto de lei que vise a alteração do plano diretor com a criação do núcleo urbano na zona rural do município de Balneário Pissarras. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 20/2014 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, sendo aprovado com o voto contrário do vereador Júlio César Teixeira, do PP. Em única discussão e em votação nominal, o projeto de lei número 52/2014, de iniciativa do Poder Legislativo que denomina de Rua das Corridas a rua sem denominação oficial na localidade de São Brás, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação nominal, o projeto de lei número 53, de iniciativa do Poder Legislativo que denomina de Rua Bananal a rua sem denominação oficial próxima à esquina da Estrada Geral de São Brás, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, um projeto de lei de iniciativa do Legislativo Municipal que dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º e parágrafo 2º da lei do artigo 3º da Lei nº 49/2009 que consolida a legislação sobre farmácias e drogarias no município de Balneário Pissarras e dá outras providências, sendo a mesma aprovada por unanimidade com subemenda aditiva e emendas aditivas, modificativas propostas pela Comissão de Legislação e Justiça desta Casa. Em primeira discussão e votação, um projeto de lei de iniciativa do Legislativo de número 50/2014 que dispõe sobre a nomenclatura e proibição de mudanças de nome de ruas, praças, logradouros, escolas e prédios públicos do âmbito do município de Balneário Pissarras e dá outras providências, sendo o mesmo, por sugestão do senhor presidente, retirado da ordem do dia para que os nobres vereadores possam se aprofundar na análise do referido projeto de lei. Não havendo inscritos para o uso da tribuna e nada mais havendo para a ordem do dia, o senhor presidente informa que, mesmo devido ao feriado prolongado em consequência do Jogo do Brasil, a Secretaria-Geral desta Casa estará funcionando normalmente para os devidos protocolos e atendimentos. Nada mais havendo para a ordem do dia, o senhor presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a sessão que, para constar, lavei a presente ata que vai por mim assinada juntamente com o senhor presidente. Em discussão, a ata. Em votação, a ata do dia 18/6. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste.
Aprovado por unanimidade a ata da sessão do dia 18/6/2014. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia. Indicação número 32/2014. A infraassinada vereadora com assento nesta casa nos termos regimentais indica ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja reaplicada a pintura nas lombadas e faixas de pedestres em todos os bairros. Justificativa. Em razão das constantes e reiteradas reclamações dos moradores de todo o município, em virtude do alto fluxo de veículos e a pouca visibilidade da sinalização ou até mesmo da inexistência, o que já ocasionou sérios acidentes, inclusive com grande risco nos locais de maior trânsito de crianças, como em áreas escolares. Nestes termos, pedem deferimento, Sala das Sessões, 24 de junho de 2014, Marli Cineia da Silva Santana, vereadora. Indicação número 33/2014. O infraassinado vereador, com assento nesta colenda Casa Legislativa, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, em estudo juntamente com a Secretaria competente, proceda à viabilidade da modificação do tráfego de veículos da rua Adolfo Cabral, fazendo com que a mesma via venha a ter sentido único. Com a modificação indicada e sugerida por este nobre vereador, a respectiva rua passa a ter mão única no sentido norte e sul, e os veículos adentrariam pelo trevo de acesso principal do município e sairiam no entroncamento da rua Adolfo Cabral com a Avenida Getúlio Vargas. Justificativa. O tráfego de veículos naquela rua é bastante intenso, pois é um bairro populoso, como também existem naquele local posto de saúde, escola municipal Adolfo Cabral, escola particular Miraflor, além da igreja Santo Antônio. Tal solicitação vem de encontro com os anseios dos moradores e dos demais que trafegam pela respectiva rua. Sala das Sessões, 24/6/2014, Sérgio Luiz da Maia, vereador. Indicação número 34/2014. A infraassinada vereadora com assento nesta casa, nos termos regimentais, indica ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocado um redutor de velocidade na Avenida Getúlio Vargas, em ambos os sentidos, antes da ponte no bairro Santo Antônio. Justificativa. A pedido dos moradores de todo o município, especialmente do bairro Santo Antônio, em razão do alto fluxo de veículos e a pouca visibilidade em virtude da altura da ponte, o que já ocasionou sérios acidentes no local, inclusive com vítima fatal. Assim, os redutores de velocidade ajudariam a minimizar os riscos, já que os motoristas teriam que diminuir a velocidade. Nestes termos, pedem deferimento, Sala das Sessões, 24 de junho de 2014, Marli Cineia da Silva Santana, vereadora. Requerimento número 35/2014. A bancada do PSDB e da Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requerer que o projeto de lei número 21/2014, que dispõe sobre a criação ao Arquivo Público Municipal, institui a Comissão Municipal de Análise de Documentos Inservíveis e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência especial, pois trata-se de matéria relevante, sem o que perderá sua eficácia. Sala das Sessões, 24/6/2014, PSDB. Requerimento número 36/2014. A bancada do PSDB da Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requerer que o projeto de lei número 23/2014, que concede gratificação de função aos membros da Comissão Permanente de Licitação, à Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária e ao servidor designado como pregoeiro e sua equipe de apoio e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência simples, pois trata-se de matéria relevante, sem o que perderá sua eficácia. Sala das Sessões, 24 de junho de 2014, PSDB. Requerimento número 37/2014. A bancada do PSDB da Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requerer que o projeto de lei número 22/2014, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei 308/2013, de 3 de junho de 2013, que institui o Refis, Programa de Recuperação Fiscal e do município de Balneário Pissarras e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência especial, pois trata-se de matéria relevante, sem o que perderá sua eficácia. Sala das Sessões, 24 de junho de 2014, PSDB. Ofício número 113/2014.
Balneário Pissarras, 23 de junho de 2014. Senhor presidente, reporto-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe que, no exercício da prerrogativa prevista no artigo 89, 4 da Lei Orgânica do Município, decidi opor veto ao projeto de lei parlamentar número 44/2014, de iniciativa desta Casa Legislativa, da lavra do ilustre vereador senhor Antônio Luiz Beduschi, que dispõe sobre a regulamentação do uso do maquinário público do município de Balneário Pissarras para fins de prestação de serviço a particular e da outras providências. Vislumbra-se no susmencionado projeto de lei a elogiável preocupação do legislador municipal em habilitar a administração com instrumentos e providências. Entretanto, em que pese o mérito do projeto de lei proposto, o que se verifica é que trata-se de projeto de lei contrário ao interesse público, vez que regulamenta o uso de maquinário público em benefício de particulares. Se não vejamos, no artigo 1º do referido projeto de lei, estabelece que os maquinários e operadores lá descritos poderão ser cedidos pela administração pública para execução de serviços transitórios a particulares, elencando em seu parágrafo 1º os serviços que serão considerados particulares, estabelecendo ainda, em seu artigo 3º, que o particular interessado em usufruir dos serviços de transportes de material deverá preencher requerimento e não arcará com qualquer despesa do maquinário público. Ocorre que o uso de equipamentos, maquinários ou de servidores públicos por particulares é vedado pela legislação pátria, uma vez que o uso da máquina pública deve atender aos munícipes como um todo, e não pessoas determinadas que visa referido projeto de lei. Não obstante, o projeto de lei em questão fere princípios básicos da administração pública, mais especificamente o princípio da finalidade, pois referido princípio veda a prática do ato administrativo sem interesse público e inconveniente para a administração, ou seja, aqueles atos que visam unicamente satisfazer interesses privados. No mesmo sentido, ainda, vai de encontro ao disposto no artigo 37 da Constituição da República, que vincula a administração pública aos princípios fundamentais da moralidade pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse viés, o artigo 4º da Lei nº 8.429/92, por sua vez, assentou que os agentes públicos têm a obrigação de se conduzir com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Todos os atos do agente público devem estar pautados pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, não em normas e critérios pessoais. Desatendê-lo significa comprometer a validade e a legitimidade da gestão dos negócios públicos. Por certo, assim que os dispositivos do louvável projeto de lei em voga são inerentes ao próprio discricionário da administração pública. Assim ponderadas são as razões do veto à emenda proposta e aprovada ao projeto de lei parlamentar número 44/2014. Respeitosamente, Leonel José Martins, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 21/2014. Senhor presidente, cordial e respeitosamente cumprimento Vossa Excelência e o estendo aos implícitos vereadores dessa veneranda Casa Legislativa. Nessa oportunidade, a mim concedida pelo artigo 60 da Lei Orgânica deste município, encaminho a esta respeitável Câmara Municipal o projeto de lei número 21/2014, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal e institui a Comissão Municipal de Análise de Documentos Inservíveis e da outras providências. A proposta versa sobre a necessidade de adequação legislativa desse serviço no município de Balneário Pissarras, com a finalidade de organizar o sistema de arquivo de documentos desde sua produção até sua destinação final, por meio de eliminação ou guarda permanente, com vista à racionalização e eficiência administrativa, bem como a preservação do patrimônio documental de interesse financeiro, histórico e cultural. Diante do exposto, solicito aos nobres edis a aprovação deste presente projeto de lei, agradecendo e renovando a Vossa Excelência e aos demais membros desse Poder Legislativo os meus protestos de respeitoso apreço e distinta consideração. Balneário Pissarras, 17 de junho de 2014, Leonel José Martins, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 22/2014.
Senhor Presidente, respeitosamente, cumprimento Vossa Excelência, extensivo aos eminentes vereadores desta veneranda Casa Legislativa, ensejo em que me permito, com especial vênia, usando das prerrogativas que me concede o artigo 60 da Lei Orgânica deste município, encaminhar a essa respeitável Câmara Municipal para apreciação o anexo do projeto de lei número 22/2014, que fica alterado o artigo 1º da Lei 308/2013, de 3 de junho de 2013, que institui o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal do município de Balneário Pissarras, e dá outras providências. Submetemos à apreciação dos eminentes vereadores deste egrégio poder a proposta legislativa que segue. Tal medida se faz necessária, tendo em vista que o objetivo da presente propositura é de se estender ainda mais a oportunidade a que alude o artigo 1º da referida lei, qual seja oportunizar aos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, a regularização dos débitos fiscais de natureza tributária em dívida ativa constituídos e consolidados, bem como as não inscritas em dívida ativa nos termos da legislação vigente para até 31 de dezembro de 2013. Importa destacar que, com a respectiva alteração, os contribuintes deste município, nos termos acima citados, terão ainda mais tempo para regularizar sua situação junto ao setor de arrecadação deste município, bem como a oportunidade se estenderá a 31 de dezembro de 2013, incrementando ainda mais a receita física orçamentária deste ente. Da mesma forma, é de salientar que a adesão ao REFIS 2013 foi significativa, o que incrementou positivamente a arrecadação municipal, razão pela qual a prorrogação do citado período de tempo se faz necessária, ante a necessidade de que tal programa de recuperação fiscal seja considerado de fato expressivo. Confiante no valioso apoio de Vossa Excelência para com o propósito objeto desta mensagem, bem como de todos os ilustres vereadores que integram esse colegiado, agradeço e renovo a Vossa Excelência, aos membros desse Poder Legislativo, os meus protestos de consideração e apreço. Balneário Pissarras, 17 de junho de 2014, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 23/2014. Senhor Presidente, respeitosamente cumprimento Vossa Excelência, extensivo aos eminentes vereadores dessa veneranda Casa Legislativa, ensejo em que me permito, com especial vênia, usando das prerrogativas que me concede o artigo 60 da Lei Orgânica deste município, encaminhar essa respeitável Câmara Municipal para apreciação o anexo projeto de lei número 23/2014, que concede gratificação de função aos membros da Comissão Permanente de Licitação, a Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária e ao servidor designado como pregoeiro e sua equipe de apoio, e dá outras providências. Submetemos à apreciação dos eminentes vereadores desse egrégio poder a proposta legislativa que segue. Tal medida se faz necessária, tendo em vista que as respectivas gratificações revelam-se pertinentes às atribuições dos membros da citada Comissão Permanente de Licitação, a Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária, bem como o pregoeiro e sua equipe de apoio, considerando que são atividades de notória responsabilidade neste município, atendendo à normatização federal, notadamente no que tange às normas e procedimentos relativos à licitação na modalidade pregão. Salienta-se que tais atividades não fazem parte das atribuições normais dos cargos dos servidores envolvidos, sendo, portanto, merecedor de tal gratificação ante o que for assunto mencionado. Confiante no valioso apoio de Vossa Excelência para com o propósito objeto dessa mensagem, bem como todos os ilustres vereadores que integram este colegiado, agradeço e renovo a Vossa Excelência e aos membros desse Poder Legislativo os meus protestos de consideração e apreço. Balneário Pissarras, 17 de junho de 2014, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 54/2014. Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam, e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade proibir a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam por falta de quadro de servidores profissionais da respectiva área, de materiais de expediente e de equipamentos afins ou situações similares. O que se pretende com o presente projeto de lei é de zelar pela moralidade pública em desfavor de agentes políticos que fazem uso de estratégias eleitoreiras que visam promoção pessoal,
Não é novidade vermos agentes políticos realizarem verdadeiros cortejos à população em cerimônias festivas ou solenes para a inauguração de obras que não atendem às condições mínimas de serem inauguradas ou mesmo não atendem às finalidades que as originaram. Isto posto, não resta outra opção senão a moralização através do oferecimento em favor do povo de uma proposta que proíba qualquer tipo de solenidade para inauguração de obras públicas que não estejam devidamente completas ou que não atendam ao fim que se destinam. Em seu artigo 2º, o projeto traz a conceituação de obras públicas e também define quando elas estão incompletas ou não atendem às suas finalidades. De acordo com o texto, é toda a construção realizada pelo poder público com o intuito de servir à administração no atendimento à população, como escolas, hospitais, centros municipais de educação infantil e similares. Tais obras devem atender aos requisitos previstos no Código de Obra e Edificações, no Código de Postura do Município e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, além de estar em dia com a emissão de alvarás, autorizações e licenças. A inobservância destas normas automaticamente classifica a obra pública como incompleta. Outro caso contemplado pela legislação é o de obras que não atendem ao fim para qual foram planejadas, que, embora estejam completas, ainda existem fatores que impeçam a sua entrega e o seu uso pela população, como, por exemplo, por falta de servidores profissionais da respectiva área ou materiais de expediente e equipamentos similares. O objetivo é garantir que as obras sejam concluídas com qualidade, sem pressa para serem inauguradas e assim atendam às necessidades reais da população. Balneário Pissarras, 23 de junho de 2014, Antônio Luiz Beduschi, vereador. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado. Será enviado ao Poder Executivo Municipal a indicação de número 32 da vereadora Marli do Ciné da Silva Santana, a indicação 33 de autoria do vereador Sérgio Luiz da Maia e a indicação número 34 da vereadora Marli do Ciné da Silva Santana. Passo à comissão o projeto de lei número 54 de 2014 do Poder Legislativo Municipal e de autoria do vereador Luiz Antônio Beduschi, que dispõe sobre a proibição de inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam e da outras providências. Em votação e discussão, o requerimento de número 36 de 2014 da bancada do PSDB, que requer que o projeto de lei ordinária número 23 de 2014, que concede gratificação de função aos membros da Comissão Permanente de Licitação, à Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária e ao servidor designado como pregoeiro e sua equipe de apoio e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência simples, pois trata-se de matéria relevante sem o qual perderá a sua eficácia. Em discussão, o requerimento pelo líder da bancada do PSDB. Senhor presidente, o regime de urgência simples dá um prazo realmente condizente para a espécie do projeto. Se nós prolongarmos, é lógico que os servidores é que terão o prejuízo. Obrigado, presidente. Em única votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. É simples ou é especial para outra sessão? Sim, simples. Mas não tem um recesso agora? Não, mas não conta, né? O simples não conta. Não, sim. Então, só para depois do recesso, então, a votação. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 36 da bancada do PSDB. Passo à comissão o projeto de lei ordinária número 23 de 2014, que concede a gratificação de função aos membros da Comissão Permanente de Licitação e à Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária e ao servidor designado como pregoeiro e sua equipe de apoio e da outras providências em regime de urgência simples para devida análise e parecer. Em única discussão, o requerimento de número 35 de 2014 da bancada do PSDB, que nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 21 de 2014, que dispõe sobre a criação ao Arquivo Público Municipal, institui a Comissão Municipal de Análise de Documentos
inservíveis e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência especial, pois trata-se de matéria relevante, sem o qual perderá sua eficácia. Em discussão pelo líder da bancada do PSDB. Presidente, nós podemos passar ali para regime simples, Pois não? que não tem essa urgência, apesar de sabermos e termos conhecimento do volume de documentos que a Prefeitura dispõe e às vezes não pode incinerar outro destino. Então, no regime especial simples, não há problema nenhum e acredito que vá fazer com que o Executivo tenha um instrumento próprio com relação ao arquivamento desses documentos. Está alterada a redação, então, para regime de urgência simples. Em votação, quem estiver de acordo permanecer como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 35 de 2014 da bancada do PSDB. Em discussão, o requerimento de número 37 de 2014 da bancada do PSDB que, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 22 de 2014, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei 308 de 2013, de 3 de junho de 2013, que institui o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal do Município de Balneário Pissarras e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência especial, pois trata-se de matéria relevante, sem o qual perderá sua eficácia. Em discussão pelo líder da bancada do PSDB. Senhor presidente, a urgência... Entramos em recesso e a necessidade de transações que não consegue mais negativa do município e assim fará com que realmente esses inadimplentes possam quitar os seus débitos. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 37 da bancada do PSDB. Suspenda a sessão por 5 minutos para o parecer da comissão ao projeto de lei número 22 de 2014.
essa questão. Reaberta a sessão. Solicito parecer da comissão ao projeto. Nos termos do parecer do relator, a Comissão Permanente Única decidiu, por votação unânime, pela aprovação do projeto de lei número 22/2014. Antônio Luiz Beduschi, presidente, Oscar Francisco Pedroso, membro, e Leandro Resch, relator. Em única discussão. Projeto? Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu não sou contra a alteração desses 2012 para 2013. Agora, eu devo fazer uma observação até ao vereador Ivo, porque eu entendo que não deveria ser trazida essa matéria nessa casa através de uma modificação no artigo 1º, mas sim um novo projeto, porque eu entendo que essa lei já não está mais em vigor. Porque nós autorizamos um refis, cujo a vigência do presente programa, que diz aqui o artigo 3º, será de 120 dias, contados a partir da data de vigência desta lei. E lá no artigo 10 da lei, diz: o prazo para formalização da opção ao programa poderá ser prorrogado por decreto do Poder Executivo a seu critério, observadas as condições aqui estabelecidas. Vamos admitir que se possa prorrogar por um período igual de 120 dias, ou seja, 4 meses. 8 meses, a lei passou a vigorar 3 de junho de 2013, nós já estamos então há mais de 12 meses. Ou seja, porque nós não podemos autorizar a prorrogação ad eterno, né? Porque vai prorrogando. A minha preocupação com relação a isso, e que eu levanto, é com relação ao Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas pode entender o seguinte: não se poderia alterar um artigo de lei que já não está mais em vigor. Até pelo que eu sei, houve uma prorrogação e foi feita a suspensão dessa prorrogação, né, por decreto. Prorrogou e suspendeu. Então a preocupação é com relação ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas pode entender que o prefeito concedeu aí um refis de forma indevida e dizer que ele deve ressarcir os cofres do município, porque não estava amparado por lei. Ou seja, alterou uma lei que já não estava mais em vigor. Esse é o meu entendimento, que até por precaução, eu entendo que deveria ser retirado esse projeto de lei, encaminhado um outro projeto de lei, reeditando essa lei, só modificando 2012 para 2013, por questão até de segurança para a administração pública. Estamos entrando em recesso, que convoque então uma extraordinária para amanhã, depois de amanhã, sem problema. Eu acho que é uma segurança jurídica maior, e quem pode falar melhor, com mais propriedade, é o vereador Antônio Beduschi. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, senhores internautas, olhando por esse lado, vereador Maurício, está coberto de razão, olhando pela segurança jurídica, eu também pensei nesse ponto, que o projeto deveria ser todo refeito, uma nova redação, uma nova situação em relação ao refeito de 2013, até em razão porque o decreto, onde deu autonomia para o decreto, já perdeu sua eficácia. Mas, entretanto, às vezes eu fico meio pensativo, que o jurídico da prefeitura é tão sabedor de tanta coisa, que às vezes até eu acho que estou errado. Mas vendo o senhor compartilhar esse pensamento, até por segurança jurídica, até por garantia do próprio prefeito municipal, esse projeto deveria ser retirado e ser refeito inteiro. E se voltar essa casa assim com uma nova situação, numa sessão extraordinária, e que a gente garantiria, nesses termos aqui, a própria atividade pública, em relação àquele fim que se propõe essa lei, que seria dar oportunidade às pessoas atrasadas com o pagamento até 2013, por segurança jurídica. E aí eu entendo que eu compartilho do seu pensamento, apesar que a comissão tenha dado parecer nesse sentido, e em razão até de entender até que os procuradores do município são
de grande saber jurídico, até pensei que eu estaria até viajando nessa matéria. Mas compartilho com o seu pensamento, também cheguei nesse fim. Ok. Continue a discussão. Senhor presidente, eu posso até ter essa dúvida, só que nós podemos aprová-la, se for esse o entendimento, e amanhã já veremos no Executivo se houver realmente esse problema. Isso é fácil de consultar o tribunal. Se o tribunal dizer que não há problema nenhum, já está aprovado sem problema. E se houver esse problema, o prefeito substitui esse projeto aí por inteiro. Continua em discussão. Senhor presidente, se for para aprovar esse projeto, sou totalmente contra por causa disso. A gente vai aprovar uma coisa que está julgando errado. Então, se eu estou pensando que está errado, eu voto contra. Mas que consulte o Tribunal de Contas, se for viável fazer a expansão desse refis, que quer dizer, tem que beneficiar já não digo o mal pagador, que às vezes a pessoa não tem mesmo para pagar o imposto, mas por quanto tempo teve já? Nós fizemos refis com metade do ano passado. Não deu tempo não teve propaganda disso para beneficiar esse pessoal inadimplente. Agora vem de novo e ele pode alterar a qualquer momento por decreto. Até quando? Até 31 de dezembro de 2014? Até 2015? Até 2016? Até quando vai esse refis? Quer dizer, não tem nada que a gente possa estar seguro de prazo. Altera a hora que ele quer e no momento que quer, e a gente fica aqui de mão amarrada. Então, se for nesse sentido, que o Tribunal de Contas negue isso aqui, eu não vou votar uma coisa errada. Então, eu sou da opinião de retirar e também votar até na próxima sessão. Porque se o pessoal esperou até agora, 1 ano, para pagar sua dívida, mais um mês não vai fazer diferença. Nem para o pessoal que não pagou e nem para a prefeitura. Então, que retire esse projeto também, fique em regime de urgência simples para a próxima sessão, que seria o mais razoável. Tem tempo de consultar o Tribunal de Contas e a gente não vai votar nada errado aqui. Então, já o imposto está bloqueado, não está cobrando nem o imposto desse ano. Então, daqui a pouco vai fazer refis para cobrar o imposto de 2014 também. Então, se for nesse sentido, eu sou contra e os vereadores decidem. Obrigado. Presidente, só quero dizer que a dívida ativa é só de um ano para o outro, né? Senhor presidente, eu acho também, senhor presidente, que o ordenador da despesa é o executivo. Eu sou de favor também que vote já esse projeto hoje, e o prefeito, ele tem assessoria lá. A responsabilidade vai ser dele depois, quem vai assumir, vai arcar com as consequências, vai ser ele. Então, eu não vejo por que não votar. Continua a discussão, vereador. Senhor presidente, vendo até eu estranho, porque nós votamos hoje, amanhã se não funcionar, nós desvotamos. Um troço, acho que tem que levar mais a sério essas coisas, porque assim, se está em dúvida, se a coisa está em dúvida, por que não vamos votar hoje, amanhã, se o tribunal diz que não presta, nós vamos... Acho que até a gente está fazendo papel de bobo. Eu por não entender, porque é uma coisa confusa, eu vou me abster de votar nesse projeto. A questão aqui, na verdade, é jurídica, é legal, porque um artigo diz um prazo de vigência, e lá no artigo 16, que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, deveria constar, passando a vigir até data tal. Ela não estabelece um prazo final, mas o artigo 3º estabelece. E tem um artigo que estabelece também uma prorrogação do prazo. Ou seja, há uma
dupla interpretação com relação a essa questão do prazo. E que eu vejo aí um risco que se tem. Pode ser que não se corra esse risco, não se chegue a uma determinação do Tribunal de Contas com relação a isso, vai ter que devolver recurso. Mas pode ser que também tenha essa determinação do Tribunal de Contas. Ou seja, como disse o vereador Gersinho, o risco é do Executivo, mas eu acho que isso deve ser bem analisado para que não corra qualquer risco, né? Eu vejo dessa forma. Já me manifestei, sou favorável ao projeto, até porque fica uma dupla interpretação, mas o que existe o risco, e isso deve ser bem analisado pelo Executivo, com certeza. Vou colocar em votação. Votação única, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado com o voto contrário do vereador Júlio e o voto de abstenção do vereador Francisco Corradini. Em segunda discussão, o projeto de lei ordinária de número 20, 2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, quem estiver de acordo... Senhor Presidente, eu vou bater de novo, né, na mesma tecla que eu bati a semana passada, porque até a gente vai votar na realidade é o projeto, mas na mensagem diz que a Escola Francisca Borba foi construída em terreno e não foi pago para... E está retirando o dinheiro de lá para fazer outra coisa. Esse dinheiro específico era para fazer a quadra lá. Não dá. A prefeitura está devendo terreno para o cidadão. Pega esse dinheiro e acerta o terreno, então. E compre mais área que dê para fazer a futura quadra. Então, sou totalmente contra essa retirada do dinheiro de 550 mil para botar em outra coisa. Já fui contra no primeiro projeto, que retirou 500 mil lá, que era da quadra, específico para a quadra, e agora a gente incluiu, fez uma emenda no orçamento, deixando 550 mil, e está retirando novamente. Sou totalmente contra, que acerte a situação daquele terreno da escola e consiga comprar mais do cidadão lá que tem. Se diz que o terreno não é o suficiente para fazer a quadra, que compre mais então com esse dinheiro para poder fazer a quadra futuramente. Porque senão vai ficar sempre nesse impasse. Não faz porque não tem área. Então que pague é a prefeitura que está devendo. É o município que está devendo para o cidadão. E se eu não me engano, o cidadão deve mais do que aquilo que tem lá. Se eu não me engano, o cidadão proprietário daquela área deve muito imposto e talvez um que vai ser incluído nesse refis para quitar a dívida dele. Então que já acerte aquela área lá e compre mais área lá junto ao Colégio Francisca Borba para que possa ser feita essa quadra. Então, emenda não dá de fazer, aí eu sou obrigado a votar contra o projeto todo. Continua em discussão. Vereador. Presidente. Senhor presidente, só um pouquinho. Se me permite, se desse de votar em destaque essa suplementação do 550 mil... Qual o artigo? Qual artigo o senhor quer destacar? Da atividade 2051, manutenção... Mas tem um artigo ali, ó. Não tem. Aqui já não... É do artigo 2º, no órgão 21, construção da quadra poliesportiva da unidade escolar. É no artigo 2º, no órgão 21. Esse eu gostaria que votasse em destaque, para ver se os vereadores, se não der de votar, eu acredito que não dá, porque é uma suplementação, mas se desse de votar em destaque, eu gostaria que os vereadores votassem contra esse artigo, para continuar aquele dinheiro lá, que possa sanar aquele problema daquele colégio. E isso o prefeito já devia ter sabido. Obrigado, senhor. Olha, o prefeito não está sabendo, não. Porque o prefeito anterior, que já devia... O prefeito não sabe e os vereadores não. Até agora ele já ia botar em votação, não tinha vereador que queria discutir. Fica discutindo o que eu discuto. Então, que discute o projeto. Vereador Júlio, calma. O vereador está com a palavra.
se o prefeito anterior tivesse pago aquele imóvel, não teria problema nenhum. Quando eu entrei aqui com uma emenda, eu e o vereador Tironi, para quando foi vendido a rua... Já pagaram o terreno do posto de saúde? Vereador, por favor. Já pagaram o terreno do posto de saúde? Vereador. Do posto de saúde foi ocupado, Vereador. também não foi pago. É uma irresponsabilidade que o prefeito deveria responder por isso. Construir em terreno que não é da prefeitura. Isso é inadmissível. Isso qualquer cidadão não pode fazer 10 centímetros no terreno do vizinho. Agora a prefeitura faz e não tem responsável. É uma piada. É tratar o dinheiro público com escárnio. E nós, quando nós entramos aqui com uma emenda, e o vereador, os vereadores que estavam no mandato anterior sabem muito bem disso, que nós queríamos que os recursos advindos pela venda daquela rua fosse destinada à compra de um imóvel para futuramente se construir alguma coisa pública. E fomos negados. Agora não. Agora tem que ser. Agora é possível. Obrigado, presidente. Vou colocar em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado com o voto contrário do vereador Júlio. Em primeira discussão, o projeto de lei 51/2014, de iniciativa do Legislativo, que dispõe sobre a regulamentação das ligações de energia elétrica, de água e esgoto no âmbito do município de Balneário Piçarras e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Luiz Beduschi. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nós sabemos que o nosso município hoje está com 20 mil habitantes. Sabemos também que a estrutura do nosso município é para 14 a 16 mil habitantes. Em razão da politicagem que estamos falando até agora, que é feita, liga água para um, liga luz para outro, terreno clandestino, terreno invadido, e vamos tocando. O que acontece? É mais gente no posto de saúde, é mais gente nas creches, é mais gente nas escolas, é mais gente a pedir emprego, e o que acontece? Nosso município não tem, hoje, estrutura para suportar essa quantidade de gente que vem para o nosso município, diante da facilidade que tem das invasões de terrenos públicos ou de terreno clandestino. Aqui se dá uma norma para a Casam, a Celesc, antes de ligar uma energia elétrica ou água e esgoto, que tem autorização do município, através da sua numeração ou alvará de construção. Inclusive para terrenos que, porventura, seja aquele alvará provisório para fazer um muro, uma pequena construção. Que a municipalidade, que o município possa, de forma efetiva, né, fiscalizar essas construções irregulares ou, entre aspas, invasões. É uma forma que o município vai ter até de ter um controle e até mesmo do dinheiro público, da fiscalização, que o cara fez a casa, ligou água, ligou, falar, destruir. Mas quem foi que ligou? Celeste. Quem foi que ligou a água? A nossa casa. Ora, quem ligou, isso já foi feito, não estou dizendo que é esse ou aquele, mas nós sabemos muito bem, aqui nossos vereadores, essa casa sabe, que muita política é feita em cima disso. O cara vem para o nosso município, lá, constrói sua casinha, 5 pessoas, mais 10 pessoas, a primeira coisa que ele faz é transferir o título, o cara vai lá, olha, me liga a água que eu tenho 10 votos aqui. Isso foi feito muito em várias gestões, inclusive também nessa. De uma certa forma, também nessa. Então, eu não estou querendo culpar A, B ou C. Eu estou querendo botar a responsabilidade no Poder Público Municipal se a ligação de água e ligação de luz foi porque a Prefeitura autorizou. E se por acaso a Celeste com a Casam assim não atender, ela terá a multa dela e será cobrada, e aqueles que assim o fizeram vão responder juridicamente perante descumprir uma lei municipal. Por isso, essa lei, eu creio que ela vem de encontro ao nosso município, de beneficiar a população que aqui está, que aqui mora, e aqueles que regularmente constroem suas casas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu até passei muito rápido aqui, eu não li nenhuma punição para se for ligada à energia ou ligada à luz. Devia ter no projeto uma punição ou para a Celeste ou para a Casam, se ligou irregularmente sem o requerimento da Prefeitura. Eu acho que no projeto, vereador, futuramente a gente pode fazer uma emenda punindo. Porque se faz, como diz o senhor, politicamente, é quem está lá administrando
ou a Casan ou a Celeste, politicamente. Mas não tem uma punição aqui. Tem que ter uma punição para esses dois órgãos para a gente poder segurar isso. Porque senão não tem punição, eles vão continuar a ligar e a gente vai alegar que é politicamente, é politicagem. Então, futuramente a gente tem que fazer uma emenda aqui para penalizar se for feita alguma coisa irregular. Era isso? Eu sou favorável também. Senhor presidente, vereador, autor do projeto. Hoje, para ligar uma água na Casan, já não tem que ter uma autorização da prefeitura? Não? Supostamente teria que ter um número da casa, um número fornecido pela Secretaria do Planejamento, ou então um alvará de construção. Só que quem trabalha nos órgãos vai lá diretamente e faz a ligação. Então, para fazer a ligação diretamente do órgão, ficou com a cópia, tem que ter autorização da Secretaria do Planejamento, na qual vai verificar a documentação desse cidadão que está requerendo essa ligação. Senhor presidente, eu penso assim, porque se por acaso acontecer isso, quem vai ser penalizado vai ser o proprietário do terreno que está construindo irregular. Não a Casan e nem a Celeste que fizeram a ligação irregular. Então tem que ter uma punição para esses órgãos também. Então, que seja advertência, alguma coisa assim, mas que tenha também. Só para esclarecer, aprovando essa lei, não vai estar a obra em construção. Para haver a construção, precisa justamente do alvará da prefeitura, para que possa ser ligado a água ou a luz. Agora, vai dar mais poder ao município? Sim, mas também vai dar mais responsabilidade ao município. Porque nós sabemos muito bem o que acontece, não estou falando culpando os prefeitos anteriores ou o prefeito atual. Estou dizendo quem está nos órgãos públicos que faz aqueles favores a pedido de alguns vereadores ou até de terceiro, para fazer, coitado lá, está passando necessidade, está com 5 filhos, 6 filhos, nós sabemos como é que funciona a coisa. Então, para que não haja isso, até se futuramente uma emenda nessa lei para punição para esses funcionários, tudo bem. Aqui nós estamos punindo o órgão, a prefeitura, estamos punindo a Casan ou a Celeste, especificamente. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu gostaria de dizer ao nobre companheiro que a sua preocupação, sem sombra de dúvida, é a minha preocupação. Só que eu me atenho bastante às situações pelas quais os órgãos municipais deram oportunidade a se criar, invasões pelas quais lá há 10, 12, 15, 20 anos venderam imóveis, sabe de que jeito? Me dá 1.000 e entra para dentro. E aí? Como é que vai apresentar um contrato de compra e venda? Tem que inventar. Se o senhor for hoje nas invasões da querosene, ninguém tem. Conta no dedo quem tem contrato. Tem uns guerrilheiros lá dentro que já deviam estar na cadeia, que estão aterrando, fazendo um absurdo. E eu aqui já me reportei a esse nível, já há várias gestões passadas, que a prefeitura deve ter 1.000 funcionários. 1.001 não quebraria prefeitura nenhuma em mandatos nenhum. Para que nós voltássemos há 40, 50 anos atrás, na forma de ter, por bairro, uma pessoa responsável como inspetor de quarteirão. Por quê? Que as invasões, o vereador Ivo sabe perfeitamente que se deu com a usina Adelaide. E de lá para cá nunca mais parou. Mas fácil, muito fácil de ter. Lamentavelmente, um dos poucos balneários do estado de Santa Catarina que tem uma invasão sem controle é o nosso. Nosso cartão de visita da BR, lamentavelmente, é o que oferecemos, por lá a prefeitura já não ter nos ouvido. Que não custava ter uma pessoa que era responsável pelo bairro Itacolomi. Uma pessoa que assim lá ficasse, que no dia a dia ela via se alguém botasse uma tábua. Mas não. Procriou casa no bairro Itacolomi do dia para a noite de dúzia. E hoje tem mais de 500 casas. Mas esse é um grande problema, sabe, vereador? Inclusive já me procuraram, olha, não sei como. Vocês compraram de boca.
Como é que eu vou criar um contrato? Eu não vou criar nada disso, mas eles precisam. Numeração e contrato para realmente ligar a luz. É um problema, sabe, é um problema sério. Mas, olha, eu culpo todas as gestões que aqui passaram e pelos prefeitos que aí passaram. Deixaram criar uma invasão desgovernadamente, no qual nos dá muito problema social, onde por saúde sofre e aí por frente. Senhor presidente, eu comungo que sem penalizar não resolve muito. Tem que penalizar a Casan e tem que penalizar a Celesc se proceder dessa forma. E nós devemos aperfeiçoar um pouquinho e que a cada mês as novas ligações efetuadas no município deveriam ter o número do alvará e fornecer uma via para a Câmara e uma via para o município. E outra, quem praticar o rabicho, também uma multa forte e cortar aquele relógio. Porque senão não temos condições de segurar. Eu tenho conhecimento, eu acho que também o vereador Bidus também tem, quantas casas já foram demolidas agora nesse mandato aí. E acredito que todos os mandatos fizeram o mesmo, só que chega uma família com cinco pessoas, 3 crianças, faz uma 3x4, joga-se ali dentro e aí começa a fazer o problema. Então eu acho, viu, vereador Bidus, que nós tínhamos que introduzir aí penalidades. Para concluir, presidente, no artigo 2º, parágrafo 1º, penalidade é de 30 UFM para a Casan Celesc que se permanecer ligado sem autorização do Poder Público Municipal. E também tem o seguinte, lá ficará uma cópia dessa autorização, se porventura for concedido pelo Poder Público Municipal. Então, eu creio que essa lei está de acordo, ela se enquadra pela nossa situação, poderá futuramente ela receber emenda e tal, mas eu pediria que fosse votado e fosse votado favorável, que o mecanismo fosse usado pelo Poder Público Municipal e que a responsabilidade, se isso fosse ocorrer, seria do município, porque a Casan, eu duvido que ela vai ligar uma água, ou então a Celesc vai ligar uma luz, havendo 30 UFM por dia até ser retirado, quando isso aí vai chegar nos seus chefes, e o camarada vai sofrer um processo administrativo, vai ser até poder ser mandado embora. Então, a penalidade existe. O que não tem aqui nessa lei, que eu não acredito que seria necessário, uma penalidade para botar os funcionários do Poder Público Municipal, aquilo que vai ceder o alvará. Se ele está vendo documentação, ele está sendo pago lá para ver a documentação. Ele não vai correr o risco de perder seu emprego e dar um alvará quando as pessoas não estão em dia. E essa lei também, vereador Tampa, só para concluir, é daqui para frente. Quem ligou, ligou, aí não é comigo. Quem fez, fez. E também tem um detalhe, tem loteamentos aqui que o governo do Estado de Santa Catarina gastou 12 milhões, que é uma coisa correta, de fazer um mapeamento de todas as cidades de Santa Catarina. Então, aquele que existia, o loteamento, que nós chamamos aqui do Jesuíno, é o loteamento que existe, não está regularizado, mas no mapeamento ele existe. Então, a Prefeitura poderia usar esse mapeamento também para conceder o seu alvará. Então, quem está dessa forma irregular, mas que é useiro, vezeiro, é comum e passou até hoje, poderá ser dado em razão até que já está todo construído, povoado o loteamento. Então, também foi pensado nisso, nesses casos desses loteamentos que foram feitos de forma empírica, que foi tocado, e por isso o governador do Estado gastou esse dinheiro todo e repassou aos municípios esse mapeamento até 2013, aonde poderá ser ou não ligado a energia elétrica ou água. Obrigado. Senhor presidente, só para complementar, eu acho que há uns 2, 3 anos, está se fazendo a regularização fundiária no nosso município, e se eu não me engano, esse processo está parado na mesa do juiz, tanto lá no Petri, loteamento Jesuína, do Mário ali, lá da Dona Lica e do Alfredo Leonardo. Todos esses projetos estão fazendo a regulação fundiária por causa desse motivo também.
que é o terreno proprietário, não é invasão, é irregular e até às vezes não tem nem como construir, constrói irregularmente porque não tem a documentação necessária exigida pela prefeitura ou pela Casan, pela Celeste. Então, gostaria, se pudesse, mandar uma correspondência, um ofício para o juiz ou para quem de direito, para dar andamento nesse processo, para que aquelas pessoas recebam as escrituras e fique regularizado pelo menos esses loteamentos que estão irregular ainda, para que esse pessoal tenha uma melhor vida ou tenha um endereço fixo, porque até agora não foi feito nada lá e a gente está preocupado com isso. Obrigado, senhor presidente. Em primeira votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei 51/2014. Em primeira discussão, o projeto de lei ordinária 50/2014 do Legislativo, que dispõe sobre a nomenclatura e proibição da mudança de nome de ruas, praças, logradouros, escolas e prédios públicos ao município de Balneário Pissarras e da outras providências. Esse foi retirado na sessão anterior e veio com a emenda ao artigo 5º do projeto. É isso? Senhor presidente, na verdade, a comissão já havia dado um parecer favorável e foi discutido uma emenda. Qual a emenda foi discutida? Até eu teria feito essa emenda, mas eu não vou. A comissão já tinha passado seu prazo, já tinha dado seu parecer. Então, se algum vereador, até eu pediria, em respeito às câmaras passadas, os vereadores que aqui passaram nessa casa, que nomearam, que colocaram nome em ruas. Quer dizer, logradouro público é todo espaço público, mas ruas, praças, avenida, escolas, hospitais, que fosse respeitado a vontade desses vereadores que aqui passaram nessa casa e colocaram esses nomes, que assim o permanecesse. Em razão, até como foi colocado aqui na lei, há mais de 5 anos não se muda, abaixo de 5 anos ainda vira a possibilidade dessa mudança. Nós tivemos aqui nessa casa, semana passada, votação de 2 ruas, Bananal e Rua das Corridas, se eu não me engano, que não é nome de pessoas, mas voltamos porque havia uma situação que era conhecido, assim como outros nomes foram colocados também na nossa cidade, que também tem um porquê de ter esses nomes lá. E também tem uma situação aqui, quando falece um cidadão, aqui está na lei, 1 ano após o seu falecimento. Por que esse 1 ano após o falecimento? Para evitar realmente aqueles políticos, que não é o caso dessa casa, que vai correndo lá querer fazer uma média com a família do cidadão para botar hoje o nome da rua, tirar a rua Bananal e botar a rua tal, porque é nome de pessoas que é mais importante do que aquilo que foi colocado. Então, essa situação, quando se faz uma lei, a gente estuda muito, procura estudar, também corre o risco de errar, mas também é feito baseado em outras cidades, outras leis, aprofundando um pouquinho mais para a nossa. A situação do artigo 5º foi colocada, se não me engano, pelo vereador Maurício, o vereador Ivo, que tem muitas ruas com nomes ainda, digamos, impróprios. Não entendo assim. Mas se fosse para fazer, eu gostaria que fosse votada essa lei na íntegra, mas se fosse para fazer alguma alteração, então que se permanecesse nome próprio, nome de pessoas, e permanecendo inalterados, e outros nomes de lugares comuns, coisas, e talvez fosse mudado. Mas também nós corrimos o risco da própria lei que votamos nessa casa da semana passada, Rua Bananal e Rua das Corridas. Quer dizer, essa também já mudamos na próxima legislatura. Outros vereadores que estão aqui vão colocar um nome de outro cidadão que por ali passou e morreu, então essa rua não tem mais importância. Então penso que a gente teria que pensar muito bem nisso e gostaria que ela não fosse alterada, exceto nos últimos 5 anos, que não foi a partir do reconhecimento oficializado pela administração pública municipal. Em respeito a quem já passou nessa casa aqui, que o vereador Tampo, os mais antigos aqui, sabe que quantos nomes de rua foram colocados e que, porventura, na frente poderiam até ser mudados. Mas onde é que fica o respeito pelo vereador, onde é que fica o respeito pela família, ou até pela própria localidade onde deu origem ao nome? Quer dizer, se ninguém se preocupou com o nome hoje, Rua Sardinha, Rua Tainha, ninguém se preocupou, agora todo mundo está preocupado, porque esse nome pode ser mudado. Temos uma situação no nosso município agora, que as ruas, o nome vai ser menor, e ela vai ter uma sua numeração. Já foi aprovada essa lei aqui nessa casa. Então o nome vai ficar em destaque menor e vai ter um número que contempla também essa lei. Mas eu vejo assim, para que a gente tenha, pensar bem antes de botar o nome de uma rua, e como se havia pensado lá atrás, quando se bota o nome de uma rua, pensar bem quando a gente aprova também o nome da rua por essa casa, que ela vai permanecer ad perpetuum,
que não vá, porque amanhã a gente pode mudar, amanhã é outra situação, amanhã, sei lá, mudou alguma coisa, o prefeito é outro, a maioria ganhou ou a maioria perdeu. Não importa. O que importa agora é respeitar a casa, essa casa que aqui está, os vereadores que aqui passaram, as pessoas que lá têm seu nome e as pessoas que pediram para colocar o nome nessas ruas, que foi o caso do vereador Leandro, lá pedido para colocar a Rua das Corridas. Quer dizer, bonito ou feio o nome da rua, não interessa, mas foi um pedido daquela comunidade onde lá vive. Então eu pediria até que os vereadores voltassem nessa lei da forma que ela se encontra, e se fosse para fazer alguma alteração, se só se fizesse em nome das ruas, não fizesse em nome de prédio público. Que aqui a emenda seria, retirando do artigo 5º a palavra rua, e passando os logradouros, ruas e avenidas, que poderiam ser trocados, que não fariam parte dessa lei. Seria nesse sentido. Mas mesmo assim eu não gostaria que isso fosse mudado, até pela própria portuguesa espanha até agora. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu e o vereador Maurício entendemos que o artigo 5º deveria ser suprimido. Por quê? Eu vou citar uma rua aqui no centro, loteamento Belo Mela, que o João do Belo, acho que é isso, arrumou uma companheira, Suzy, não sei o que ela não, e veio na Câmara e pediu e foi aprovado. Jorge Ouros me pediu para colocar 2 nomes lá no loteamento dele. Um, João Ouros, e outro Nicolau Wiltenburg. Não tem nada a ver com aquilo lá. Não tem nada. Precisava do nome, foi posto. Se, no meu entender, João Ouros devia ser trocado para Jorge Ouros. Foi ele que implantou todo aquele loteamento, tudo, ou do Nicolau, né? Quer dizer, aí nós vamos votar, isso aqui não mudamos mais nunca na vida. Não. Eu acho que essa casa tem que ter responsabilidade, viu, vereador Biduski, para saber o que pode e o que não pode. Eu estou citando essas 3, né? Tantas outras. Colocamos o nome de uma menina porque foi atropelado na Nereu Ramos. Então aquela rua, Jesus, mas a menina não era daqui, não representava nada daqui, não, com todo respeito à família, tudo, né? Então nós não podemos estancar todinha. Se a Câmara entender que deve mudar, e eu entendo que essa lei é importante, porque dá uns parâmetros, alguma coisa para denominar rua, então, nota 10. Mas esse artigo 5º eu acho que deve ser suprimido, como um entendimento meu do vereador Maurício. Até porque, vereadores, eu sou contrário da forma que veio o artigo 5º, porque ele veda a discussão, ele fecha a discussão, né? E nós temos que ter essa possibilidade de discutir. Ou seja, nós não estamos retirando esse artigo 5º, aprovando agora a mudança de rua. Não, porque qualquer mudança, o nome de rua, ou mudança do nome de rua, se não tiver, ou se já tiver um nome de rua, se for mudado, o quórum é qualificado, 2/3 dessa casa. Então há uma discussão, nós já tivemos esse ano essa discussão aqui. Então, a retirada desse artigo 5º não vai autorizar a mudança. Vai autorizar o que é uma discussão de um projeto de lei que venha com a proposta de mudar o nome de uma rua, de um prédio, de uma escola, alguma coisa assim. Então é essa discussão que a gente não pode fechar as portas, né? Até porque vivemos numa democracia e temos que discutir essas questões. Então, eu peço destaque na votação do artigo 5º, né, votar separadamente, e também no inciso 4º do artigo 3º, porque eu entendo que se a pessoa é merecedora, ela não vai ser merecedora da homenagem 1 ano depois do seu falecimento. Eu acho que esse prazo não deve existir. O projeto ele é bom, tem muitas coisas, inciso 4º do artigo 3º. Então, em todo ela é interessante o projeto de lei, mas eu peço a votação de destaque desses 2 itens do projeto, artigo 5º
e o inciso 4º do artigo 3º, porque sou contrário. Em votação, destaque o... Eu só, se me permite, vereador Maurício, senhor presidente, boa noite, boa noite. Só um pouquinho, vereador, só tenho que vou colocar em votação o destaque do vereador, a gente já continua em votação, em discussão. Mas eu só queria comentar esse destaque, se fosse possível. Quando eu até entendo a preocupação do ano aqui, é que é para a pessoa não votar assim de arroubo, né? Acontece um fato que emociona a comunidade, e de repente naquele momento você dá o nome de determinado logradouro tentando homenagear, e passado um determinado período verifica-se que aquele nome não satisfaz. Por isso que foi colocada essa questão de menos de um ano, entendeu? Para que ninguém vote de arroubo, de momento, deixe-se levar pela emoção e ter um prazo maior, para que haja um amadurecimento da ideia e a pessoa esteja mais equilibrada, o legislador, para exarar a sua opinião. Em votação, destaque ao artigo 5º do inciso 4º do artigo 3º. É isso, Maurício? Quer? Em votação, destaque o artigo 5º. Inciso 4º do artigo 3º, a primeira votação, destaque. Quem for favorável... Essa aqui, a pessoa tem que ter mais de um ano falecida para poder ter um nome na no... rua. Vou colocar em votação o inciso 4º do artigo 3º. Primeiro. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Sim e não. Não derruba o artigo, é isso? Não, sim e não. Sim permanece. Sim permanece. E não é isso? Altera. Não, só um pouquinho. Nós estamos votando em separado. Ou seja, quem é favorável que permaneça o inciso 4º, permaneça como está. Quem quer que retire, se manifesta. Eu sou pela retirada. Retirada do inciso 4º do artigo 3º, é isso? Também. Isso. Quem mais? Então, permanecendo a redação original. Em destaque o artigo 5º. Isso? Todo o artigo. Quem for favorável ao artigo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. A retirada do artigo. Retirada do artigo. Deu 6. Retirado o artigo 5º. Votou também, retirado o artigo 5º do projeto, com os votos do vereador Oscar, Francisco, Maurício, Júlio, Marli e Ivo. Em votação o projeto sem o artigo 5º. Não, eu acredito que se retirando o artigo 5º, descaracterizou o projeto. Não. Caracterizou. Se está vetado, quer dizer, pode Só um fazer. artigo ali, Aí permanece o artigo 159, que depende de 2/3 para acontecer mudança. Descaracterizou que o cerne da questão seria o artigo 5º. Professor Oswaldo, por isso tem um plenário que é para ser discutido. O artigo veta sem O que qualquer aconteceu discussão. ao mês passado aqui, o que aconteceu? Houve aquela... eu acho que foi interessante, as pessoas amadureceram, sentiram o que é bom e o que não é. Eu acho que é por aí, é democracia. Tá certo. Obrigado. Em votação o projeto sem o artigo 5º. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 50/2014. Não havendo mais para a ordem do dia, deixo a palavra livre aos vereadores inscritos. No momento eu passo a presidência ao vice para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, se me permite, tem uma macarronada lá na festa. É rápido? 5. É só o presidente da escrita? Com a palavra o presidente, ao vereador Sérgio da Maia. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores que se fazem aqui presentes, o meu vice-presidente do partido, Edson, eu gostaria, em nome do PSD e até do PSDB, agradecer aí a bancada do PT
porque nós conseguimos, né, aí no município, recebemos uma máquina, né, conhecida como Patrola, através do PAC 2 do governo federal. Isso é muito importante, que venha somar na nossa administração e no nosso maquinário, né? Então, muito obrigado à bancada do PT por ter conseguido essa máquina para nós. Também hoje eu e o prefeito estivemos em Itajaí, na SDR. Pissarras hoje foi contemplada com 6 convênios. Foi a cidade que mais hoje se destacou na SDR. 4 deles foram através de emendas parlamentares do deputado Dado Xirém e Gilmar Kinesio. São eles: aquisição de placas indicativas de ruas, no valor de 266 mil. Isso aqui já está em contrapartida com a Prefeitura, os 30%. A pavimentação e drenagem pluvial da rua Antônio Zimmermann, trecho 1, 200 mil. Pavimentação da rua João Martins, 333 mil reais. Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Saúde, uma ambulância, 80 mil reais. E da bancada do PSD, através do deputado federal João Rodrigues, eu e o vice, nós conseguimos uma emenda de 100 mil, que com a contrapartida dá 133 mil reais, para a aquisição de equipamentos agrícolas. E também 68.887 mil, recuperação e manutenção de estradas na área rural. Então, hoje o nosso município assinou esses convênios. Até o dia 5, esse dinheiro já vai estar na conta da Prefeitura, que já terá que iniciar essas obras aqui assinadas hoje. Então, é um esforço de parlamentares, né, que estão aí lutando pelo nosso município, não só porque é um período eleitoral, mas que sempre estão trazendo recursos para nós. Agradecer a todos os partidos que têm buscado, né, recursos, independentes da sigla. Eu acho que a gente foi eleito para lutar e defender, no geral, pelo nosso município, né? Vamos esquecer o P, né, e vamos lutar pelo nosso povo. Então, agradeço, né, a nossa bancada aí do PT, a do PSDB, a do PSD, que foram os 3 partidos que até o PMDB também já teve alguma participação lá, que estão nos ajudando aí na nossa administração. Nós estamos vivendo aí um momento de tensão e expectativa nas coligações a nível estadual. Até segunda-feira está definido os candidatos a governo e deputados, né? Nós vamos ter vários deputados aqui na nossa região. Então, que os partidos que se coligarem, que realmente trabalhem e defendam depois o nosso município. Quero desejar também a todos os vereadores, né, um bom recesso, e que amanhã não esqueçam também da nossa polenta com galinha da Igreja Matriz, que é a Câmara de Vereadores que vai preparar, então que vocês também compareçam. Desejar a todos aí um bom recesso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência ao titular. Não havendo mais inscritos, eu agradeço a presença de todos e convoco para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de agosto de 2014, em conformidade com a emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2013, que altera a redação do artigo 35. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.